Continente americano. Brasil. Localizado na América Latina, é um país de contrastes. Rico em belezas naturais, porém palco de muitas controvérsias políticas. 16 de julho de 1934. A República Brasileira tinha a sua segunda Constituição. A Carta de 1934 foi promulgada em 16 de julho e se tratava da segunda Constituição Republicana Brasileira. Suas principais características constitucionais foram: era uma Constituição escrita, no sentido documental, foi promulgada, era uma Constituição rígida, já que não se permitia alteração na organização ou competência dos poderes ou a soberania, fixando assim a ideia de cláusula pétrea, ou seja, uma república federativa. Podemos dizer também que ela foi diretiva, pois apresentava a ideia de um bem-estar social futuro, foi dogmática, pois sabemos seu contexto histórico, bem como os responsáveis por sua criação, representando o contexto histórico de 1934. No contexto histórico, a Constituição de 1934 foi uma consequência direta da Revolução Constitucionalista de 1932. Com o fim dessa revolução, a questão do regime político veio à tona, forçando dessa forma as eleições para a Assembleia Constituinte em maio de 1933, que aprovou a nova Constituição, substituiu a Constituição anterior de 1891. Com a tomada de poder através da Revolução de 1930, o governo provisório de Getúlio Vargas nomeou uma comissão para elaborar a nova Constituição. Vargas tinha como política ideológica as questões econômicas e sociais em detrimento do liberalismo, como propõe o próprio preâmbulo da Constituição, ao rezar como diretrizes organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico. Esta carta teve o menor período de duração da história constitucional brasileira, por apenas 3 anos, estando em vigor por apenas 1 ano, em razão da Lei de Segurança Nacional, que a suspendeu. Não se pode olvidar que o governo provisório de Vargas adotou uma política emergencial de combate à crise internacional, ocasionada pela queda da Bolsa de Nova York, em 1929. Tal política consistia na compra e destruição de excesso de café. Tinha muito café excedido na época, a fim de valorizar a produção cafeeira, que na época era o principal sustento da economia brasileira. Fazia-se necessário um fundamento legal para a legalização de Vargas no poder, o que ocorreu com a promulgação de uma nova Constituição, ratificando o seu exercício legítimo. A Carta Magna, em 1934, contribuiu significantemente para consolidar a democracia no Brasil. Quanto ao seu conteúdo, a forma da Constituição de 1934 se compunha por 187 artigos que visavam melhorar a vida na grande maioria dos brasileiros, criando leis sobre educação, trabalho, saúde, cultura e ampliando esses direitos de cidadania dos brasileiros, possibilitando a grande falta da população que até então era marginalizada do processo político do Brasil. Participar então desse processo era o auge da Constituição de 34. A Constituição de 34, na realidade, trouxe, portanto, uma perspectiva de mudanças na vida de grande parte dos brasileiros. Devemos ressaltar algumas características importantes da Constituição de 1934. Dentre elas, a possibilidade de nacionalização das empresas estrangeiras e o estabelecimento do monopólio estatal sobre determinadas indústrias. A criação da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral. Também teve a instituição do voto secreto obrigatório para maiores de 18 anos, além de estipular o voto feminino. O primeiro presidente da República eleito pelo voto indireto da Assembleia Constituinte. Teve também direito de educação para todos. A obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário, mesmo para os adultos. A proibição também do trabalho infantil menor de 14 anos. Direitos de segunda geração.
Teve também a extinção de valores salariais para o mesmo serviço. Direito dos trabalhadores em diversos cargos. Previu também uma lei especial para regulamentar o trabalho agrícola e as relações no campo. A nacionalização das riquezas do subsolo. Determinou também que as empresas estrangeiras deveriam ter pelo menos 2/3 dos empregados nacionais brasileiros. O ensino religioso facultativo. E também teve a criação de educação com o intuito de criar mão de obra especializada. Essas foram uma das principais características dessa Constituição. Eu acho que a questão trabalhista, eu quero citar uma, que é a questão das empregadas domésticas, né, que é um ganho muito grande. Isso, todos nós sabemos que é o trabalho que é desenvolvido, né, e tem essas questões trabalhistas também, de aposentadoria, não sei bem se é isso que você está querendo saber, mas que acaba mexendo, se melhora por um lado, às vezes para o governo, mas piora para o trabalhador. Então isso tem que ser analisado uma a uma. Eu acho que tem que estar vendo aí essas questões. Bom, o Brasil, eu acho que para falar da Constituição de 34 é necessário dar uma situada histórica, né? O Brasil ele passava de uma economia essencialmente agrária para uma economia onde o papel da questão industrial ganha relevância. Então existia um surgimento de uma burguesia industrial, apesar da ligação com a oligarquia rural, e isso fez com que algumas transformações sociais pudessem ser presenciadas, vividas, enfim. A Revolução Constitucionalista de 32 foi determinante para a criação da Constituição, né, para o estabelecimento da Constituição de 34. Esse movimento é um movimento essencialmente burguês, no entanto ele representou um avanço social na medida em que ele buscava, entre outras coisas, uma regulamentação da questão do trabalho, enfim, uma primeira regulamentação, enfim. A CLT surgiu anos depois para consolidar essa vitória da classe trabalhadora, onde colocava em questão um conceito mais abrangente de cidadania, coisa que até então no Brasil não tínhamos vivido ainda de maneira tão notória. Então, apesar de ter sido um movimento de caráter burguês, ligado a uma burguesia que estava surgindo, uma burguesia industrial que estava surgindo, eu vejo com bons olhos esse movimento, vejo como um avanço social, porque de fato a Constituição de 34 representou grandes avanços em relação à questão do voto das mulheres, direitos trabalhistas e tudo mais. Então, houve essa ampliação do conceito de cidadania no Brasil, ligado a um processo de industrialização, de flexibilização da economia, enfim, de um poder não mais tão autoritário. Então foi fundamental dentro do processo de desenvolvimento das constituições no Brasil. A Constituição de 1934 foi um marco na vida das mulheres. Nessa época, né, na Constituição de 34, a mulher pôde votar e ser votada. A primeira mulher eleita deputada federal foi a Carlota Queiroz. Então, desde essa época, a mulher vem conquistando seu espaço na política, na sociedade. Mas antes de 34, aconteceu um fato no Rio Grande do Norte, que o Estado fez uma lei em que a mulher também pôde votar, só naquela região lá do Rio Grande do Norte, em algumas cidades.
E na cidade de Lages foi eleita a primeira prefeita do Brasil e da América Latina, que foi a Alzira Soriano. Então, desde essa época, a mulher vem conquistando seu espaço e até hoje, apesar disso, a mulher ainda sofre discriminação simplesmente pelo fato de ser mulher. Temos aí várias mulheres na política, né? Mas ainda assim sofremos essa discriminação, né? Alguns homens nos acham incapazes de serem inseridas na vida política, o que não é verdade, a gente sabe, né? A mulher tem tanta competência quanto o homem para ativar e ser ativa, né, na vida política. A Constituição de 1934 é considerada uma das mais revolucionárias que o Brasil já teve, principalmente porque modificou o paradigma social brasileiro. É muito importante ressaltar, como já dito anteriormente, que alguns pontos foram definitivos e renovadores na política brasileira. É importante dizer também que a Constituição de 1934 considerou algumas coisas que não eram conversadas anteriormente. Um dos pontos é a questão da mulher enquanto sujeito de direito, porque o voto é a maior representação do sujeito enquanto cidadão diante do Estado. Isso é muito importante de ser discutido e ser analisado, principalmente porque acarreta em situações até a atualidade. A Constituição de 1934 tem um legado enorme nos dias atuais e é importante dizer que nós precisamos lutar e nós precisamos nos atentar a esses direitos, para que nós possamos efetivamente buscar uma emancipação política e uma emancipação humana. Atualmente, nós temos uma situação muito complicada no nosso país em relação à Constituição, porque a Constituição tem sido desrespeitada. E nós não podemos aceitar isso, porque é uma herança que vem das outras constituições, é uma herança que vem da Constituição de 1934 e que precisa ser debatida, principalmente dentro da universidade. Nós precisamos nos atentar aos direitos que recebemos em todas as constituições anteriores e não deixar que todos esses direitos sejam retirados e sejam ignorados socialmente por uma burguesia que não se atenta ao pobre, ao trabalhador, à mulher, ao negro, à população LGBT e todos aqueles que são excluídos socialmente. Peraí. Que são muito importantes até hoje em dia. Se colocarmos um E foi um marco que se arrasta até os dias de hoje. Uma palavra aqui, deixa eu lembrar aqui. Tipo assim, que envolve tem as. Me ajuda aqui, Ju. Deixa eu ver aqui, quer ver? Só um minutinho. Dentro desse processo, ai, caralho.